hoje eu trouxe vocês para um dos meus lugares favoritos da minha casa, meu quarto, pra gente conversar sobre livros favoritos. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas leituras favoritas do Clube Intrínsecos, que é o clube de assinatura da editora Intrínseca. Já compartilhei bastante com vocês aqui sobre esse clube. Assinando o Intrínsecos, você recebe na tua casa todos os meses uma caixinha que contém um livro, normalmente numa edição especial, inédita e capa dura. Esse livro chega pra você alguns meses antes da publicação comercial e vem junto com um brinde que vai conversar com a história, além de uma revistinha com alguns extras sobre o autor, o livro, o lugar onde a história se passa, um marcador para você marcar a página do seu livro, apesar do livro também ter fitilho, e um postal que vai trazer a capa comercial que você vai poder colecionar com todos os outros postais. Vou deixar pra vocês o link pra vocês assinarem o Intrínsecos aqui embaixo. Corre, que assinando um dos planos anuais durante o mês de abril, você vai entrar na promoção Caixa em Dobro. Além de receber a caixa do mês de maio, você também vai receber uma das caixas antigas do Intrínsecos. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pista pra vocês sobre como será a caixa de maio, mas antes deixa eu falar um pouco sobre os meus favoritos do Intrínsecos. Uma das coisas mais legais do Clube Intrínsecos pra mim é a possibilidade da gente ler livros que tira a gente da zona de conforto, sabe? Histórias que normalmente a gente não escolheria na livraria ou porque a gente tem medo de se arriscar no novo gênero ou só porque a gente gosta do conforto mesmo. Mas um dos meus livros favoritos do Intrínsecos é justamente de um gênero que eu não tô tão acostumada, que é ficção científica. E eu estou falando de Recursão, do Blake Crouch, que é autor de Matéria Escura também. Gente, esse livro me prendeu do começo ao fim. Eu surtei tanto, ó, ele é todo marcado porque essa história foi fenomenal. E a trama vai girar em torno de um policial e de uma neurocientista. A neurocientista, ela tá fazendo um estudo para descobrir a cura pro Alzheimer. E esse estudo, ele é bancado por um cara muito rico. Ela fica muito feliz com isso até que ela percebe que ele tem segundas intenções. O nosso policial, ele sofre a perda da filha dele, que morreu ainda adolescente, e é uma dor latente ali pra ele o tempo inteiro. E ele é chamado para investigar um caso de suicídio, né? Só que chegando lá ele descobre que a pessoa, a mulher que se suicidou, ela era vítima de uma síndrome que chama Síndrome da Falsa Memória. Uma síndrome onde as pessoas, elas de repente recebem memórias de uma vida que elas não se recordavam ter vivido. E aí elas não sabem se a vida delas é a que elas se lembravam até aquele momento ou é essa enxurrada de memórias que de repente apareceu na mente delas. É um livro fantástico, gente, é uma ficção incrível. Eu fiquei assim completamente apaixonada pela trama, porque apesar de trabalhar todas essas questões aí da ficção, também é um livro que vai falar bastante sobre família, sobre desejos, sobre vontades e sobre como às vezes a gente quer mudar o mundo, mas acaba levando uma rasteira da vida. Assim, meu Deus, e ele termina, sério, ele termina você quer abrir a tua janela e gritar, porque, ai, até hoje eu não supero Recursão. Um outro livro, esse sim já está aí no meu gênero favorito, é A Troca, da Beth O'Leary. Vocês sabem que eu amo essa autora e esse livro aqui, gente, ele tem todo o meu coração. Na trama a gente vai conhecer a história de duas Aileen e elas são avó e neta separadas por 50 anos de vida ali. Enquanto a Aileen, avó, tem 79 anos, a Aileen, neta, tem 29 anos. E elas estão meio que numa fase da vida de tentar novas coisas, de, né, descobrir novos horizontes. A Aileen, neta, ela acabou de dar um BO aí com a vida pessoal dela, o trabalho falou, querida, tire férias, ela não queria tirar férias, mas ela foi obrigada. E a Aileen, avó, ela está em busca de um novo amor, tudo bem? E aí elas decidem fazer uma troca, trocar de lugar, trocar de vida. E, gente, é muito incrível, porque enquanto a Aileen, avó, vai morar na cidade, conviver com os amigos da neta, entrar no aplicativo de relacionamentos, a Aileen, neta, vai precisar ficar ali naquela cidadezinha pequena que ela não tá acostumada, mas ela vai acabar descobrindo muito sobre si mesma, sobre a própria avó e sobre tudo que está ao redor delas. Gente, eu amei esse livro. É muito interessante porque ele dá uma ótica diferente pra gente sobre a vida, né? Sobre o que a gente espera da vida aos 30 e o que a gente espera da vida aos 80. Então, é muito louco porque a gente vê uma mulher de 80 anos se reinventar. E pra mim isso foi fenomenal. Eu amei esse livro. Ele, tipo, mudou muito, abriu demais os meus horizontes e eu indico demais pra vocês. Eu acho que vocês vão se apaixonar. E aí, falando ainda em protagonista mais velha, um outro livro que eu amei foi o A Segunda Vida de Missy, da Beth Murray. Gente, meu Deus,
esse livro venceu demais. A gente tem como protagonista a Missy, e ela é uma mulher, né, uma senhora já, que enfim, tem filhos criados, já teve um casamento ali onde ela se doou muito pra esse marido. E não é que ela se sinta triste por isso, sabe? Pra ela teve uma vida tranquila, só que parando pra refletir, ela percebe que muito da vida dela não foi dedicado a ela, foi dedicado ao marido, foi dedicado ao filho. Então ela perdeu um pouco de quem ela era durante todo esse período de vida. E aí ela tá nessa cidadezinha em que as pessoas são meio assim, ó, quem é essa mulher? E ela vai acabar conhecendo uma nova garota que se muda pra lá, e ela vai ali se redescobrir enquanto auxilia essa mulher. E gente, é muito mágico, porque é muito bonito a gente ver uma pessoa se encontrar, uma pessoa se redescobrir, e uma pessoa perceber que nunca é tarde demais pra esse momento. Além disso, tem um mistério muito interessante nessa trama, assim, tem algumas buscas que a gente faz acerca da família da Missy que pra mim foram fenomenais, e eu amei muito. Foi mais um livro que eu terminei assim com um sorriso de orelha a orelha e gritando pra todo mundo que precisava ler, precisava ler, precisava ler, porque ele é fenomenal. Daí um outro livro que eu não sei se eu escolheria também, mas que foi assim uma leitura dramática, dolorosa, mas assim, incrível, foi Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Gente, esse livro ele foi primeiramente escrito numa forma de poema, depois se transformou em um verso, e esse livro, ele se passa todo num período de 1 minuto e pouco, que é mais ou menos o tempo que o elevador do prédio do protagonista demora pra descer do andar dele até o térreo. E nessa trama a gente vai conhecer a história do Will. Ele vive num bairro marginalizado, onde a violência está o tempo todo sendo sussurrada em todos os cantos, né? Sempre tem uma pessoa que morreu, sempre tem, enfim, alguma coisa que aconteceu. E dessa vez a pessoa que morreu foi o irmão mais velho dele. E onde ele cresceu, né, nesse bairro ali, a vingança, ela existe. Se uma pessoa faz alguma coisa contra a sua família, é esperado que você vá lá e dê o troco. E ele tá justamente nisso, ir dar o troco. Só que ele é um menino. E assim, quando ele entra nesse elevador, ele começa a receber visitas nesse elevador de pessoas que pra ele foram muito importantes e que ele foi perdendo ao longo do caminho, muitas por conta dessa violência. E assim, é muito cruel, porque a gente enxerga uma realidade que é muito distante da realidade da gente, né, na maioria dos casos, mas também que é muito próxima da nossa realidade, sabe? É como se a gente olhasse pra um outro lugar em que a gente tem uma visão um pouco assim por cima e a gente consegue se aprofundar nesse lugar. E, gente, eu chorei, parecendo uma desesperada. Foi, assim, maravilhoso. E é um livro que, apesar de tirar a gente da zona de conforto, né? De ser um livro pra mexer com a gente mesmo, por dentro, por fora, de qualquer maneira, ele ainda é um livro que, assim, você fica completamente preso na história dada e é fenomenal. E agora eu tenho uma pista pra vocês da caixinha de maio do Clube Intrínsecos. O livro vai ser um suspense, um thriller que vai falar sobre celebridades, mundo da internet, tecnologia e a forma como a gente vive hoje. Se você, assim como eu, foi fã de Pretty Little Liars, este é pra você. Se você gosta de You, também vai ser um livro certeiro pra você. Vou deixar o link aqui embaixo. Corre que você precisa assinar até o dia 30 de abril pra garantir esse thriller que promete e levar ainda uma caixa extra das antigas assinaturas do Intrínsecos. Então aproveita, corre, não perde essa oportunidade. Voltando pros meus favoritos, um dos mais recentes, Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Haywood. Gente, esse livro foi tão maravilhoso. A gente tem como protagonista a Susan. Ela não é muito uma mulher de relacionamentos interpessoais. Ela tem um casinho com um cara aí há muitos anos, só que ela acabou de se descobrir grávida. Mas ela não quer casar com esse cara, sabe? Ela só quer ter o filho dela e tá ótimo pra ela. Mas a mãe dela também acabou de morrer e deixou como herança a casa para o irmão dela, o irmão caçula. Só que a Susan não acha que esse irmão merece a casa da família, porque em todos os momentos em que a mãe precisou, quem esteve lá pela mãe foi ela, não foi o irmão. Então ela se questiona, por que meu irmão tá recebendo a maior parte da herança? E enquanto ela vai conversando um pouco sobre isso, esvaziando a casa da mãe, relembrando, redescobrindo memórias, ela vai
pensar um pouco em si mesma, um pouco na forma como ela viveu, na forma como ela conviveu com a mãe, na forma como ela convive com o irmão e quem ela realmente é, sabe? Quais são as vontades que ela realmente tem. É muito interessante porque também é um livro sobre autodescoberta, é um livro sobre a Susan enfrentar os seus próprios demônios, enfrentar seus medos, suas vontades e descobrir um pouco mais sobre quem é ela e sobre quem são as pessoas que a rodeiam também. Eu amei, amei muito, indico demais. Tem cactos. Fica a dica aí, vocês precisam conhecer essa história. E um dos livros, assim, que, meu Deus do céu, meu favorito do ano até o momento, porque o que foi essa história, Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, em vlog de leitura. Na verdade, todos esses livros eu acho que eu mencionei aqui no canal. Mas esse livro, gente, esse livro, eu chorei igual a Pata. Inclusive, dá pra vocês verem isso no vlog, porque... Pata chora? Fica aí o questionamento. Mas dá pra vocês verem isso no vlog, porque assim... Não é drama, né? Mas que drama bom. Sabe aquele sofrimento gostoso, gente? Todo mundo que tava falando, eu tô com medo de sofrer, eu falo, vai sofrer, que é um sofrimento bom. Porque esse livro, ele é um sofrimento bom, ele é tudo na minha carreira. Mas a trama gira em torno da história de uma protagonista, que ela é zeladora de um cemitério. E ele vai falar um pouco sobre a morte, que é um tema, de certa maneira, tabu, né? A gente não fala sobre a morte. A morte, ela é uma coisa que vai acontecer com todos nós, sobre a qual a gente não conversa. Mas, enquanto a gente conhece ela, esse cemitério, a rotina, as pessoas que estão enterradas nesse cemitério, a gente também vai dar uma mergulhada no passado dela e descobrir muitas coisas sobre a vida dela, sobre quem ela é, sobre o marido que a abandonou logo quando eles começaram a trabalhar nesse cemitério, sobre tudo o que permeia a vida dessa protagonista. Enquanto ela recebe ali no cemitério a visita de um cara que quer deixar as cinzas da mãe dele em cima do túmulo de um cara que não era família deles. E enfim, várias coisas vão acontecer no meio desse caminho. Esse livro, ele é fenomenal, porque são várias histórias que vão se conectando pra contar a história de uma mesma pessoa, enquanto a gente conhece a história de outras pessoas. Ai, gente, é um livro que faz um mix incrível, que eu indico demais. Vocês precisam conhecer essa história e se apaixonar por ela. E eu vou terminar indicando 2 livros que eu já falei em vídeos de favoritos aqui do Intrínsecos, mas que ainda vocês precisam conhecer. Começando com O Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, porque... meu Deus, é a trama que gira em torno da história de 5 mulheres em 1930 que ali, numa cidade pequena, acabam tomando pra si uma biblioteca itinerante pra levar a leitura pra lugares mais distantes e enquanto fazem isso, desafiam toda uma sociedade. É fantástico, baseado em uma história real e assim, a gente tem como protagonista especialmente a Alice e ela é esposa ali do filho de um figurão da cidade e ela acaba durante, esse trabalho na biblioteca descobrindo um pouco sobre si mesma e percebendo que ela tá doando mais do que ela está recebendo nesse casamento e que esse casamento não é especialmente o que ela gostaria pra vida. Então é um livro maravilhoso que fala sobre o impacto e o poder dos livros numa cidade pequena e na vida de muitas pessoas. Eu indico muito, vocês vão amar. E falo também sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, porque ele tem todo o meu amor e a adaptação está chegando aí com música inédita da Taylor Swift. Eu tô assim, gente, surtando, porque é um dos meus livros favoritos da vida, com a minha cantora favorita da vida. Logo, estou entrando em síncope. Mas a gente tem a história aqui de uma menininha que cresceu ali num córrego super, marginalizada da sociedade, porque ninguém entendia muito bem a família dela, ninguém entendia muito bem quem ela era, ninguém, se deu conta de que ela foi abandonada por toda a família e estava vivendo sozinha. Mas quando um assassinato ali acontece ao redor e ela se torna uma grande suspeita, a vida dela muda completamente. E esse livro é bem interessante porque a gente tem toda essa parte do suspense desse assassinato, do que de fato aconteceu, mas a gente tem muito da vida da nossa protagonista Kia, dela crescendo, dela se compreendendo como pessoa, dela percebendo, essa marginalização que a cidade faz com ela. Também é um livro que fala sobre racismo, que fala sobre vários temas muito importantes. É um romance de formação onde a gente acompanha toda a criação dessa protagonista e é muito intenso e muito profundo, e eu acho que vocês precisam muito ler e conhecer um pouco mais sobre essa história. E enfim, eu nem fiz uma pilha, fazendo uma pilha aqui agora. Ai, gente, eu acho tão fofo o coloridinho, olha a coisa mais linda. Ó, vou colorir tudo aqui agora. Tchurum! Esses, gente, é a vizinha de cima, não dá, sem condição. Eu não entendo por que faz tanto barulho, uai. Mas enfim, esses são os meus favoritos do Clube Intrínsecos no momento. Com certeza daqui a alguns meses eu terei mais favoritos, porque
porque esse clube sempre desbrava pra mim histórias que são incríveis. E óbvio, te convido a assinar até o dia 30/4 pra você receber a caixa de maio com esse suspense que vem aí e ainda receber uma das caixas antigas. Vai que você tem a sorte de receber um dos meus favoritos. Ia ser tudo na nossa carreira. Se você gostou do vídeo, por favor, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!